Olá, seus lindos! Sejam bem-vindos! Eu sou Tamires Marques e hoje eu vou falar de uma coisa que eu vejo muito pouco aqui no YouTube, que é sobre biossegurança. Você sabe o que é biossegurança? E pra você que é a primeira vez que está me assistindo, se inscreva no canal, aqui eu dou várias dicas, dou vários tutoriais de maquiagem social e de maquiagem artística. E se você também não sabe, eu sou maquiadora profissional, graduada pela Embi Morumbi e pós-graduada pela Embi também em maquiagem estilo. E hoje eu vou dar dicas maravilhosas e preciosas para você profissional da beleza ou cliente, para saber se o profissional que você está fazendo o atendimento, ele está sendo responsável. Eu já fiz esse vídeo há uns anos atrás, aqui no canal, sobre biossegurança na maquiagem. Hoje eu acho que é muito mais importante do que até naquela época, porque estamos vivendo nessa pandemia. Então eu vou falar aqui algumas coisas que eu acho muito importante. Primeiro de tudo, eu vou explicar o que é biossegurança. Biossegurança é um conjunto de ações para evitar, prevenir e até eliminar os riscos de contágio e transmissão de vírus e doenças de uma pessoa para outra. Eu sei que agora o foco está sendo muito coronavírus, mas existem outros vírus, outras doenças que a gente pode, como profissional, passar de uma cliente para outra por um material não esterilizado. E algumas das doenças que a gente pode passar é gripe, herpes, hepatite, a gente pode passar até ISTs como a clamídia. Vocês sabiam disso? A sua cliente não vai ficar nada feliz se ela ganhar uma doença, uma ST, um fungo, um vírus, por causa de um pincel de batom que você não higienizou. Não vai ser nada legal, ela não vai voltar para sua cadeira e nós profissionais não queremos isso, não é mesmo? Então, vamos lá saber quais são os passos principais para essa segurança que precisamos ter. Antes de tudo, antes de você começar a atender a sua cliente, você tem que ver se todo o seu material tá na validade certa. Porque você pode desencadear um processo alérgico na sua cliente por conta de um produto vencido. E isso pode acontecer na hora que você passa, tipo, ela tá aqui na sua cadeira e você aplicou uma base que estava vencida e ela pode já começar a sentir uma coceira, uma pinicação, ou ela pode só sentir no dia seguinte. E ela vai lembrar que foi de você. Ela vai na hora pensar, foi os produtos daquele maquiador ou daquela maquiadora. Então a gente precisa estar com tudo dentro da validade. Um dos sinais, às vezes denuncia que o produto já não tá legal, são a data de validade, que é muito importante, mas quando tem alteração na cor, alteração na forma, por exemplo, é um produto que não é bifásico, ele apresenta uma forma bifásica, ele tá vencido. O cheiro, principalmente, é um cheiro que não é característica do produto original. Então a gente tem que ficar sempre muito atento com isso. Depois que você verificou que tá tudo ok, os seus produtos estão tudo dentro da validade, você precisa ter duas coisas importantíssimas na sua maleta. As placas para depositar produto e uma espátula para raspar o produto. Essa é de inox, tá? É da Catherine Hill. E essa daqui eu ganhei da Criolan num evento que eu fui. Então eu tenho essas duas plaquinhas e uma espátula para raspar o produto, tá? De inox, porque eu acho que é muito mais fácil para esterilizar, limpar e etc. Por que que esses daqui são tão importantes? Porque todos os produtos nós vamos raspar. Ah, Tamires, mas eu vou ter que raspar o batom? Vai ter que raspar o batom. E pó, blush? Vai, tudo que for em pó você vai raspar e vai depositar aqui. E daqui você vem com um pincel e aplica na sua cliente. Não adianta nada você fazer tudo isso. Depositar base, raspar corretivo, raspar batom, mas na hora do que é em pó, principalmente compacto, passar na pele da cliente, voltar a pegar mais e passar de novo. Então você vai ter que começar a raspar tudo. Vai ficar feio, mas vai ficar em segurança. O seu produto é a sua cliente. E já que a gente tá falando ainda do início desse processo com a cliente, nós precisamos, eu, pelo menos, Tamires, nos meus atendimentos sempre usei uma máscara de acrílico que cobria essa parte de boca e nariz, porque eu achava muito desagradável ficar respirando em cima da cliente, falando em cima da cliente, e ao contrário também. Só que hoje, nesse momento de pandemia, só aquela máscara talvez não resolve. Porque a parte dos olhos também, a gente acaba levando a mão até eles, então isso pode ser uma forma de contágio do vírus também. Então hoje eu trouxe pra vocês a Face Shield, que é essa daqui, ó. Que ela cobre o rosto inteiro, ó. Vou colocar pra vocês verem como fica. Uma dica que eu dou, que pelo menos pra mim funciona. Eu continuo usando a minha máscara de pano por baixo e essa daqui por cima. Não acaba embaçando, não acaba ficando difícil a visão enquanto eu tô fazendo o meu trabalho. Outra coisa muito importante são os descartáveis, tá? Vou mostrar pra vocês alguns tipos e falar um pouquinho da importância deles. Eu tenho aqui um aplicador, comprei super baratinho no Mercado Livre. Lá tem várias opções de aplicadores, não tem só esse formato, tem outros formatos também de aplicadores de máscara de cílios. E aí como que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o aplicador,
colocar dentro do produto de máscara de cílios e aplicar nos cílios da cliente, penteando, fazendo todo aquele processo como a gente faria com o pincel original do produto. Mas e depois, eu coloco de volta? Não, depois você descarta. Por isso que vem um monte nesses pacotinhos. Tem pacotinhos que vendem até de 500, de 1000. Então assim, eles são literalmente descartáveis. Não é pra você reutilizar, não é pra você lavar, é pra você descartar. Então você descarta esse fora, pega um novo e faz o mesmo processo. Entendeu? Entre os descartáveis, eu tenho esse daqui que eu ganhei da Class Vogue, tá? Ela é uma caneta que vem com aplicadores de sombra e de batom. Que a caneta, ela tem uma válvula, tá vendo, ó? Que é pra você fazer o descarte dos aplicadores. E aí como funciona? Você nem precisa encostar no aplicador. Você encaixa assim, ele já sai, ó. Esse é o aplicador de boca. Você vai pegar o seu batom, gloss, enfim, raspar, depositar na plaquinha, da plaquinha você vai pegar, passar na cliente. Depois que você usou, você não precisa pôr o dedo e tirar. Você pode vir simplesmente apertando a válvula que ele cai. Mesma coisa, você vem aqui, ó. E aí você vai depositar toda a sombra da sua cliente nos olhos dela e depois você vem e descarta. Eu sei que vocês estão se perguntando duas coisas. A primeira é: eu não gosto desse tipo de aplicadores de sombra. você não vai precisar fazer todo o esfumado, é só para depositar a sombra no olho da sua cliente. Depois você vem com um pincel de esfumar e esfuma o olho dela. É uma dica que eu dou, é uma coisa que eu estou fazendo nesse momento. A segunda coisa que vocês vão me perguntar é: só tem esse tipo de descartáveis? do mesmo jeito que tem esses daqui, tem também de boca e de olhos. Eu comprei no Mercado Livre, mas tem em AliExpress, tem em várias perfumarias, lojas de cosméticos. Tem outra coisa muito importante que são as esponjinhas. Eu sei que essas esponjinhas não são nada baratas, né? E elas também não são descartáveis. E aí, como que a gente vai fazer nesse momento de pandemia, nesse momento de muitos cuidados, com a higienização de uma cliente para outra? Então, o que eu indico é: ou você tenha essas opções de esponjinha mais baratas, que vem em saquinhos assim, e para serem realmente descartáveis, você usa ali, faz toda a sua cliente com aquela esponja e joga fora. Mas eu não gosto daquela esponja, eu acho ela muito ruim, não acho que ela suga muito produto. Então você prefere essas, que são super molinhas. Se você prefere elas, e você vê lá que você tem 5 clientes no dia, você vai levar 5 delas. Eu vou te falar como higienizar quando você chegar em casa. Se você gosta de usar essas esponjinhas, você provavelmente gosta de usar ela umedecida em água. Se você não usa, você vai ver que fica muito melhor. Ela suga muito menos produto. Porque o que acontece? Esponja é justamente isso. Ela suga, ela absorve tudo que for líquido. Então se você vai passar a base com ela, ela vai acabar sugando muito a sua base. Se ela já tiver um pouco umedecida, além dela ficar mais macia e suave ao toque, quando você estiver depositando no rosto da sua cliente, ela também vai sugar muito menos e vai ficar muito mais produto na sua cliente do que na esponja. E aí à noite, quando você for chegar em casa para lavar, você vai ver que vai sair muito mais fácil o produto dela na hora da lavagem. Então essa é uma dica que eu dou pra você. Outra dica na hora que você estiver lavando: lavar com água morna. Então pega um copo com água fervendo, passa bastante detergente nelas, coloca ali de molho. Ou num copo com água normal e leve ao micro-ondas. Você vai ver que ela vai sugar aquela água morna e o detergente, e na hora de você começar a esfregar pra limpar ela, vai sair todo o produto. Depois que você higienizou, que você tirou todo o excesso de sabão, você vem e borrifa álcool nela inteira e deixa ela secar. Então algo fundamental na nossa maleta também são lenços umedecidos. Eu gosto de lenços umedecidos, principalmente de bebês, porque eles não agridem a pele. Tem os próprios de maquiagem, mas alguns vêm com demaquilante. Já conheci clientes que falaram que era alergia, então eu prefiro usar os de bebê, porque são geralmente hipoalergênicos e dificilmente vão dar alergia na gente, no nosso rosto. Mas sempre bom perguntar e conferir com sua cliente. Então, o que vamos fazer? Entre uma cliente e outra, você precisa higienizar aquele pincel. Você vai vir com o seu lencinho umedecido, você vai vir com o seu higienizador de pincel, borrifar o pincel, passar o pincel no lenço umedecido, limpando bem ele, e depois borrifar um pouco de álcool. E aí, quando você chegar à noite em casa, você vai ter que lavar todos os seus pincéis. Mas eu não tenho tempo de lavar os pincéis à noite. Mas eles não vão secar. Como que eu vou fazer pra secar? Vou te dar 2 dicas. A primeira é: se você lavar ele na água morna, que nem as esponjas, não pode ser fervendo, porque senão essa parte aqui do alumínio ele acaba descolando da madeira. E aí você vai perder o seu pincel, não é legal, então não pode ser fervendo. Mas uma água morna, só na parte das cerdas, você vai umedecer
elas naquela água morna, lavar com detergente ou sabonete neutro. Eu tenho aqueles tapetinhos que eu acho muito mais fácil de você lavar. Inclusive eu vou pegar ele pra vocês verem, um minuto. Voltei, gente, ó, esses tapetinhos aqui. Eles têm uns relevos, estão vendo, ó? Que ajudam muito na hora que você precisa lavar o seu pincel e tirar o produto, principalmente se é um produto mais cremoso ou oleoso. Então depois que eu umedeci ele na água morna, eu venho com detergente neste tapetinho e faço a limpeza dos pincéis por completo. Numa água corrente, eu tiro todo aquele resto de sabão que ficou, né, até ficar completamente limpo e borrifo o álcool e coloco ele pra secar. Eu não tenho tempo de esperar secar. Eu seco com o secador e eu tenho um secador que tem a função do ar frio. Se você não tem o secador que tem essa função do ar frio, né, só tem o ar quente, então você pode secar também, só que com uma certa distância, pra ele não queimar e acabar corroendo as cerdas do seu pincel e estragando ele. E aí você vai vir aqui me xingar horrores, e eu não quero isso. Então, com uma certa distância, você consegue secar bem as cerdas dos pincéis e eles ficarem limpos. Se ainda assim você fala pra mim, ai, Tamiris, mas é muito trabalho, eu chego em casa cansada. Então, eu vou te dar uma dica. É legal você ter 2 kits de pincéis. Isso não significa que você vai comprar um monte de pincel. Não, não é isso. Geralmente, nós maquiadores já temos mais de um pincel para a mesma funcionalidade. Como assim? Por exemplo, Duo Fiber. Eu não tenho um Duo Fiber, eu tenho pelo menos 4. Mas vamos supor, quase todos os profissionais têm pelo menos 2 Duo Fibers. Então o que você vai fazer? Vai deixar um pro kit 1 e outro pro kit 2. E assim você vai fazer com todos os pincéis. Então, geralmente tem 2 que dá pra aplicar blush, 2 que dá pra aplicar base, assim por diante, então você vai manter em 2 kits, ok? E aí, o que você vai fazer? Dia 1, kit 1, dia 2, kit 2, dia 3, kit 1, porque ele vai estar limpo e esterilizado enquanto eu usei no dia 2 o kit 2. Uma outra dica, e eu acho bem bacana, é airbrush. Você não tem contato nenhum com a cliente, principalmente na parte da pele, então você consegue fazer toda a parte de base, corretivo e blush com o airbrush e a distância, porque você não pode fazer muito perto, você tem que realmente fazer numa certa distância. Fora que ele tem uma durabilidade muito maior, tá? Ele fica com um acabamento perfeito, diferente de esponja ou pincel. Então, enquanto uma maquiagem convencional dura mais ou menos umas 8 horas, com o airbrush ela dura o dobro. Fora que ela fica à prova d'água, porque ela tem silicone na composição dos seus pigmentos. Ah, mas eu posso usar qualquer base? Não, tem que ser as bases próprias para airbrush, ou você pode comprar um diluidor para diluir as suas bases, as bases que você tem. Eu tenho aqui uma folha em branco, certo? Ó, vou mostrar para vocês como funciona com cada coisa. Um pouco de base na esponja. Vocês conseguem ver como fica mais ou menos esse relevo, esses espaços não preenchidos, assim que fica na nossa pele. E eu vou fazer das duas formas, tá? Porque eu sei que tem profissionais que passam a base com batidas e profissional que passa com a base arrastando. Com batidinhas, fica mais ou menos esse efeito, tá vendo, ó? Como você vê as cerdas. E agora eu vou fazer arrastando. Esses riscos, principalmente, ficam marcados na pele, sim, e é visível em um vídeo filmado em 4K, em uma foto de altíssima definição. Agora eu vou mostrar como que fica com o airbrush. Ó, com uma certa distância. É gritante a diferença, não é, gente? Olha isso. Parece aquele efeito de pele de Photoshop e airbrush, não tem edição aqui. Mas eu não tenho airbrush, não tenho condições de usar airbrush, não sei usar airbrush, pelo menos não agora nesse momento de pandemia. O que eu faço? Depois que você fez toda a maquiagem, indico vocês virem com o pincel Duo Fiber, polindo a pele, fazendo exatamente esse movimento circular que nem a gente faz no airbrush, fazendo com que a sua pele fique completamente uniforme, sem marcas e sem linhas. Então essas foram todas as minhas dicas, tá? De biossegurança. Você profissional, você tem que ficar atento a tudo isso. Então algumas coisas têm que fazer parte da sua maleta já, dos seus utensílios de trabalho. Principalmente o álcool é algo que deve ser indispensável, e a máscara. Se você não tinha hábito de maquiar com máscara, você vai ter que começar a ter. Se você não tinha hábito de carregar higienizador de pincel e álcool, você vai começar a ter. E você, cliente, fica atenta na bancada, nos utensílios do seu profissional
procura ver como que ele está fazendo a maquiagem também, que é uma segurança sua. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilha com os amigos, se você conhece amigos profissionais aí, ou aquela amiga que vai para um casamento, vai para um evento, precisa de um maquiador, um cabeleireiro nesse momento, manda esse vídeo para ela ficar atenta nas coisas que eu tô falando aqui. E me siga nas redes sociais, lá eu posto várias coisas legais. E essa dica minha, eu fiz uma palestra no Congresso Internacional de Beleza Online, que foi na semana passada e que tá disponível ainda para você ver. E o link desse congresso vai estar aqui na bio, então você dá uma olhadinha, junto com todos os produtos que eu usei. Eu vou colocar também o link dos descartáveis e da máscara que eu tenho, essa Face Shield, para vocês aí pesquisarem, compararem preço ou até comprarem por lá. E é isso, galera. Lembrando que semana que vem é o primeiro dia do Halloween, então vai ser um mês inteiro com toda semana um tutorial inspirado em algo do Halloween. E você não quer perder, então você ativa as notificações aqui e até semana que vem. Um beijo!